Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso de número 1, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Para um agricultor, ele conhece bem a diferença entre uma coisa e outra. Para um leigo, provavelmente seria a diferença entre um bocado de grãos e uma quantidade bem maior de grãos. Porque basicamente é isso. O que a gente come também é aquilo que a gente semeia. Só que aquilo que a gente come é uma porção que a gente separa daquilo que a gente semeia. De todas as sementes que um agricultor arrecada, ele separa uma parte para o consumo da família e a outra parte ele separa para semear na próxima época de semeadura. Uma coisa interessante para a gente pensar sobre essa passagem é justamente o fato de que nós podemos entrar na fila do pão somente, na fila do prato de comida, e só se colocar diante de Deus como alguém que come. Embora todos sejam necessitados, todos precisem comer, é fato que se todos comem, nem todos semeiam. Então, que todos passem pela fila do pão, pela fila da refeição, não é de se espantar, todos somos carentes disso. Mas que as pessoas se acostumem com a ideia de passar somente por essa fila e nunca pensar na ideia de passar pela fila daqueles que semeiam, é uma coisa, no mínimo, intrigante. Por que o povo de Deus quer receber um prato de comida, mas o povo de Deus não quer receber um saco de semente? Algumas pessoas podem simplesmente ignorar esse fato, de que Deus tem pão para quem come, mas tem também semente para o que semeia. E, portanto, a pessoa não busca semente porque nem sabia que Deus tinha isso para ela. Mas pode ser também que ela saiba que Deus tenha sementes para ela semear, mas não as busca porque semear dá muito trabalho. Como é fácil, pega o prato de comida, se bobear, come de pé mesmo. Se sentar em qualquer canto, a gente ajeita ali o prato no joelho e vamos que vamos. Agora, para semear, não. Quem ganha sementes tem uma responsabilidade de desenvolver um trabalho que é muito maior. Nesse caso específico, o sábio ensina para a gente o seguinte, que os hebreus tinham o costume de lançar sementes sobre as águas. E depois de algum tempo, eles andavam pelo rio, e às margens do rio, eles encontravam aquelas plantas que haviam brotado por conta das sementes que não haviam sido devoradas pelos peixes, mas que haviam de alguma maneira se agarrado nas margens do rio. Era um jeito de lançar um excedente de sementes, de forma a esperar que o próprio rio semeasse isso e para quem tivesse lançado poder colher isso no futuro. Algumas sementes a gente lança com uma visão muito clara. A gente planta sabendo exatamente onde a gente plantou, esperando que depois de algum tempo ela dê fruto naquele lugar. Algumas sementes, por outro lado, a gente lança, mas nunca sabe exatamente nem onde, nem quando que vai apresentar os frutos. Na vida é assim. A semente pode sair da nossa mão, mas como a gente tem sido ensinado, ela não sai das nossas vidas. E ainda que a gente não saiba exatamente aonde, mas Deus não esquece as sementes que nós lançamos. Podem ser sementes de oração, sementes de fé, sementes de busca, sementes de leitura da palavra, tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A gente escolhe a semeadura, aliás, a gente escolhe o que a gente vai colher no momento que a gente está plantando. Seja essa que a gente semeia com identificação do local, seja aquela que a gente semeia confiando no futuro, naquilo que Deus tem para nós. Em ambos os casos, a gente tem que passar pela fila daqueles que semeiam, daqueles que trabalham pela multiplicação, e é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor, nada tem nos faltado e nada nos faltará. Esse é o testemunho vivo das nossas vidas, Pai. O Senhor tem cuidado de nós,
nos cercado com toda sorte de bênçãos e de cuidados. Mas eu te peço também, Pai, nos ajuda a sermos mais ousados, Senhor, a não passarmos apenas pela fila daqueles que comem, porque nós cremos que o Senhor tem pão para aquele que come, mas nós cremos também, Pai, que o Senhor tem semente para o que semeia. E se até aqui a gente não tem semeado por distração ou por preguiça espiritual, nós te pedimos perdão, Pai. E te pedimos também, nos ajuda, Senhor, a ir além, a entrar nessa fila, fazer o trabalho de multiplicação, que nenhum talento seja enterrado, Pai, mas todos os dons que o Senhor nos deu sejam para a glória do Teu nome. Que como ramos ligados na videira verdadeira, a gente dê os frutos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para o avanço do Teu reino, para a exaltação de Cristo Jesus, nosso Senhor, e para a alegria de todos aqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus. Amém.